Isso, estamos iniciando a jornada pedagógica, chegando aqui a professora Ediane e o Brito, Jânio Brito. Está na hora do hino nacional, jornada pedagógica da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande. O professor Rafael, doutor em Ciências Biológicas. De novo desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. As regras da justiça clava forte, verás que o filho teu não pode a luta. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Agora, dando continuidade, nós vamos cantar o hino de Alagoa Grande. Jornada pedagógica, secretária Jacinta Duarte. Alagoa Grande, ó terra querida, te contemplo e te exalto imortal. Os seus sonhos são sonhos da vida, na paisagem do seu pedestal. Alagoa retrata o cruzeiro, sombreando nas águas da cruz. E a cidade com feito brejeiro se enfeita de graça e de luz. Ó Virgem da boa viagem, símbolo de amor no que é. Os seus filhos veem tua imagem, a razão de viver pela fé, a fé. Alagoa Grande, ó terra querida, te contemplo e te exalto imortal. Os seus sonhos são sonhos da vida, na paisagem do teu pedestal. Alagoa retrata o cruzeiro, sombreando nas águas da cruz. E a cidade com jeito brejeiro se enfeita de graça e de luz. Ó Virgem da boa viagem, símbolo de amor e viver pela fé, a fé. Tchau. Seu Rafael, segura aqui. Parabenizando a todos os professores do município aqui reunidos para a jornada pedagógica. E o professor Rafael precisa viajar também para a sua reunião na UFCG Campus Cuité. Desejo boa sorte. A secretária Jacinta, que está falando agora. Mais esse segundo dia de jornada, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E aí, digo para vocês que é uma satisfação imensa, é uma alegria de estarmos aqui, mais uma vez compartilhando conhecimentos e dando continuidade àquilo que foi preparado com tanto carinho para vocês, que foi a nossa jornada pedagógica. Quero dizer que iremos ter inicialmente uma palestra e aproximadamente 11 horas seguiremos para o CAIC, onde será realizado lá algumas oficinas.
E depois a gente vai dando mais detalhes sobre esse dia e como também o dia como será amanhã, tá bom? Então sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Secretária da Educação, professora Jacinta Duarte. Agora, para a gente iniciar a nossa palestra, eu queria chamar aqui, nossa palestrante, professora Maria do Socorro Trindade e Souto Macedo de Guzmão. Socorro vai falar do desafio da aprendizagem. Ela que é diretora, presidente da Focus Consultoria, professora aposentada da rede estadual, licenciada em Geografia, pós-graduada em Administração da Educação, Tecnologia da Educação, Educação, Jovens e Adultos, doutora em Educação, Humanidades e Artes. Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Bom dia a todos e a todas. Eu sei que vocês não estavam esperando o professor Antônio Neto, mas ele comeu alguma coisa ontem e se sentiu mal. E hoje pela manhã foi por isso meu atraso, porque eu ia para Luz do Espírito Santo, eu ia sair mais tarde um pouco e ele vinha para cá com o rapaz que trazia. Mas aí quando eu confirmei o horário com ele, ele já estava falando comigo, ele deu um bom dia e eu disse: o menino passa aí às 6h30. Aí esse professor, eu estou muito mal aqui no hotel, não tenho condição de sair, E eu fiquei tão atordoada na hora que eu esqueci de perguntar a ele se eu preciso de ir ao hospital. Depois foi que eu vim me lembrar, perguntar. Mas ele disse que não, já tinha tomado remédio, já tinha pedido um remédio na farmácia e ia tomar, porque amanhã ele tem 2 palestras, na quarta-feira também, então está com a agenda um pouco cheia. E assim, eu já tinha trabalhado no município a questão do desafio da aprendizagem, da recomposição da aprendizagem desse professor. Eu não vou deixar o pessoal esperando e eu sei que eu não tenho absoluta competência, mas eu vou ver o que é que eu faço lá em Alagoa Grande, por isso que eu vou usar os slides dele. Vocês estão vendo aí o nome dele, Antônio Neto, ele que é professor da rede, foi aposentado do Rio de Janeiro, foi professor, diretor, secretário do município do Rio, secretário de Estado do Rio de Janeiro também, presidente do CONSEB, que é o Conselho dos Secretários de Estado, dos estados do Brasil. E aí, quando eu pedi à professora Maria Helena e ao professor Mozart Ramos, uma pessoa que trabalhasse com recomposição da aprendizagem, a indicação foi dele, realmente muito boa a palestra dele. Ele não terá condição de vir, Jacinta, porque amanhã ele já tem 2 palestras. E por isso que eu disse: eu vou, professor, eu vou ver o que é que eu faço aí, para ajudar os professores de Alagoa Grande. E aí a gente começa falando sobre o desafio da aprendizagem. Sabemos que no mundo onde a tecnologia ela vem tomando conta de tudo, As crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens, eles estão muito envolvidos nesse uso dessa tecnologia. E nós, professores e professoras, temos um grande desafio, que é concorrer com isso aí com responsabilidade, Hoje a gente sabe que já tem aí a proibição do uso do celular na escola. Tem escolas que estão implantando agora, no primeiro bimestre eles podem usar o celular no horário do recreio, mas a partir do segundo bimestre já não podem, Então a gente vai elaborar um projeto de lei também para os municípios, estabelecendo os critérios de uso da tecnologia, que não será apenas para os alunos, mas também para nós, professores e professoras. Se a gente quer dar o exemplo, a gente tem que começar por nós, Então, esse uso dessa tecnologia é preciso ser feito com responsabilidade. E o desafio da aprendizagem é concorrer com tudo que o mundo oferece aí fora e dentro da escola, a gente fazer com que esses meninos queiram aprender, Porque eles já chegam na escola com conhecimento.
É ou não é? As crianças de creche, quem é professor de creche aqui? As crianças de creche, elas chegam na escola com quantos anos? Ou meses? Meses. 6 meses. Ela já tem um conhecimento? Já. Que conhecimento ela tem? Já tem o conhecimento da mãe, do pai, dos irmãos, né? Quando eles chegam na escola, o que é que acontece? Chora. Por que eles choram? Por que eles choram muito? Eles sentem falta do ambiente escolar, né? E aí eles vão se adaptando. Eles vão se adaptando, vão adquirindo a sociabilidade com o professor, com os coleguinhas. Mas nós sabemos que a criança que vem para a creche, ela não só vem para dormir e comer, não é verdade? A gente tem, na proposta pedagógica do município, as competências que a criança precisa ir adquirindo, para quando ela chegar no ano seguinte, no outro, e chega na pré-escola, ela já tem um conhecimento. E nós, professores e professoras, precisamos ir lá na base nacional, na proposta pedagógica da rede, olhar quais são as competências, o que é que a gente, enquanto professor, vai fazer para contribuir com esse desafio que é a aprendizagem, né? A aprendizagem dos bebês que chegam na escola. Dos bebês que começam a se acostumar a comerem, a tomarem banho, a brincarem com os outros coleguinhas, não é isso? Até essa sociabilidade que eles vão adquirindo ao longo da sua vida estudantil, né? Então, essas crianças de 4 anos, saem com 3 anos da creche, né? 4 anos estão na pré-escola. Elas têm que chegar lá com o conhecimento. Quem é professor da pré-escola? Levanta a mão, por favor. Vocês conhecem a criança quando vem da creche e quando não vem? Qual é a diferença, professor? Ela não tem um conhecimento. Que conhecimento? Visão por lado, ela não tem. A gente percebe a diferença. Exatamente, coordenação motora, né? Então, a gente percebe a diferença da criança que vem direto de casa com a criança que vem da creche. Até mesmo na sociabilidade, não é? Então, essas crianças, nós pegamos crianças de creche e nós pegamos crianças que não vêm de creche. Aí chegam no pré. Aquelas que vêm de casa direto para o pré-1, elas precisam de recomposição da aprendizagem? Precisam, por quê? Quem é que diz precisa? Eu vi aqui. Professora Fátima. Não tiveram o conhecimento que as outras tiveram, né? Tiveram só o conhecimento de casa. Não sentem diferença. Exatamente. Então, eu vou olhar lá no documento, na proposta pedagógica, o que é que eles tinham que chegar com conhecimento, e aí eu vou buscar trabalhar com aqueles que já têm e aqueles que ainda não têm. E assim sucessivamente, minha gente. É no primeiro ano, é no pré-2, é no primeiro ano, é no segundo, até o nono ano. A gente só não pode empurrar com a barriga, porque mais tarde nós vamos ver os resultados. A gente precisa ter consciência, enquanto professor e professora, da nossa responsabilidade, né? Nós estamos aqui não para fazer de conta, mas para fazer acontecer. A gente precisa ter essa consciência de que essa criança que está na escola, ela depende de nós. A aprendizagem dela depende muito do nosso trabalho, do nosso olhar para ela.
Muitas vezes a gente manda a atividade para casa, volta do jeito que estava. Eu digo sempre aos professores, se vocês mandam a atividade, vocês têm 20 alunos, 25, 30 alunos, aí vocês mandam a atividade para casa, aí chega na escola, apenas 5 tem feito. Aí você já fica danado de raiva do menino, né? Da mãe, do pai, que não presta atenção ao menino. E eu, quando estava em sala de aula, na década de 80, eu trabalhei com educação, alfabetização em primeira série. E eu comecei a prestar atenção naquela época que os meninos não faziam tarefa em casa. Aí eu ficava com eles no recreio. Quem era que se prejudicava? Era eu ou eles? Os dois, né? Eu, porque não tinha um descanso. E eles que não tinham descanso iam causar terror dentro da sala de aula. E eu fiquei pensando, fazer como meu pai, matutando comigo, pensando o que é que eu ia fazer. E aí eu decidi, naquela época, não mandar a tarefa para casa. Não vou mandar mais. Vocês vão fazer na sala de aula. E aí eu deixava 15 minutos, 20 minutos para eles responderem na sala de aula. Eu passei a não me estressar e eles passaram a fazer. E aqueles que a mãe vinha reclamar, arranja uma coisa para eles fazerem em casa. Eu só não posso mandar 5 para casa e 15 que não fazia, né? Por N fatores. Os pais não sabiam ler, os meninos trabalhavam no horário da tarde e assim sucessivamente. Cada um que viesse com uma desculpa, né? Então, eu resolvi deixar de mandar para casa. Quando eu cheguei nos anos finais, eu continuei fazendo a mesma coisa, continuei. Porque eles não faziam também. Eu fazia na sala de aula ou não mandava. Porque eu sabia que era a mesma coisa e eu ia ter que me aborrecer com isso. E hoje a gente vê os especialistas dizerem, não manda atividade para casa, porque as crianças não fazem. E aquele socorro que a família faz? Bota para ler. E a pandemia? Manda um livro. A pandemia fez isso. A pandemia fez. Foi um inferno. Não, foi não. O inferno é bem pior, né? Então, a gente sabe que pais. É preciso que os pais eles tenham consciência da sua responsabilidade, mas muitos não têm, né? Muitos não têm. E termina a gente se estressando, a culpa é do pai, é da família, que não liga, que isso, que aquilo. E os meninos, o que é que acontece com a aprendizagem deles? Só descendo de ladeira abaixo. E a responsabilidade termina sobrando para quem? Para nós, né? Então, eu digo assim, vamos fazer de conta que os meninos são tudo órfãos e que a gente tem que tomar conta deles na escola, né? Então a gente passa a trabalhar de forma que o menino aprenda dentro daquilo que a gente está, que é o espaço de sala de aula, né? Então, a dificuldade, os desafios da aprendizagem hoje são imensos. Nós concorremos com várias coisas que muitas vezes a escola não tem essa atratividade que o mundo lá fora oferece, né? A família sofre também porque o mundo as portas são largas. É preciso orientar as famílias. Eu digo sempre aos meus netos, a porta do mundo é larga. Uma boa frase, perguntar se fez o dever de casa. Estreita, né? Então, o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero um mundo que oferece aí tantas coisas boas e ruins, ou eu quero uma vida melhor, uma vida onde eu seja uma pessoa digna, uma pessoa que estudou, que tem uma profissão. É preciso orientar os pais dos estudantes. Porque é isso que a gente precisa mostrar para os nossos alunos. Cada um de nós que estamos aqui teve que estudar para chegar onde chegou, não é? Teve que estudar antes de fazer um concurso, teve que estudar para fazer o concurso, para poder você ter um emprego, ter um salário digno, ter uma vida digna, não é? Então veja, o que já sabemos sobre o cenário educacional no Brasil e no mundo? Quem gostaria de falar? Como é que a gente vê
esse cenário educacional no nosso país e fora dele. A pandemia, como o senhor falou aqui, ela trouxe muitos desafios. Muito bem. Ela trouxe desafios na saúde, na educação, no convívio social, né? Então, nós superamos várias coisas. Estar aqui vivos foi um desafio? Foi. Porque nós fazíamos de tudo para não adquirir Covid. A gente usava máscara, a gente não saía de casa. Tudo que chegava na nossa casa a gente limpava com álcool, lavava com água sanitária. Tinha o maior cuidado, saía na rua quando chegava, já tomava um banho, trocava de roupa, a roupa já ia ser lavada, né? Então, estar aqui hoje, para todos nós, foi um desafio. Nós vencemos, Deus primeiro permitiu, e nós, com os cuidados, com todo o aparato que a gente teve de orientação da saúde, né? Dos meios de comunicação, a gente foi tendo esse cuidado. Então, como é o cenário educacional no Brasil e no mundo hoje? Não tinha merenda escolar, nem tinha orientação para os alunos. Foi um inferno para os pais. Isso. Foi ruim para os pais. Os pais reconheceram a importância do papel do professor na vida do seu aluno. Então, o problema da educação não é só em Alagoa Grande, é em Juarez, é em Alagoinha, é nessa cidade todinha ao redor, é no Nordeste, é no Brasil, é no mundo. Nós tivemos praticamente 2 anos sem escola. Alguns lugares 1 ano e meio, outros lugares 2 anos, outros lugares 3 anos, né? Sem o convívio entre alunos e professores. A gente estava distante, nós nos viramos nos 30, né? Muita gente que não sabia usar a tecnologia passou a usar. Por incrível que pareça, em outubro de 2019, nós fomos convidados para fazer uma jornada pedagógica no município, e aí uma professora, eu fiquei com um grupo falando sobre a BNCC, falando sobre tecnologia que tem lá, como das competências, né, das 10 competências, e aí a professora disse assim: professora, eu vou ser analfa-info, eu não quero saber de tecnologia. Por quê? Porque eu já estou para me aposentar, que danada eu quero com tecnologia. Aí passou o tempo, chega a pandemia em 2020, aí um dia eu recebi um vídeo dela: eu sou fulaninha do YouTube agora. Ah, você conseguiu? Consegui. Aí a semana passada foi a jornada do município. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu encontrei: menina, o que é que tu está fazendo aqui? E tu não ia se aposentar? Desisti, professora. Aliás, eu me aposentei e voltei como professora contratada, né? Eu digo que tu não conseguiu ficar longe de menino. Não. Aí eu disse: você está mais nova, mais bonita. Ela disse: são meus alunos, né? Porque eu sabia que se eu ficasse em casa, eu ia terminar ficando era doida de tanta coisa que eu não ia aguentar. E a escola, para mim, é um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de confraternização. E eu achei tão bonito aquilo, né? Então vejam, nós temos cenários muito difíceis nas escolas, onde os meninos não querem aprender, onde a gente sabe que a criminalidade e a marginalidade, a droga nos ronda. Na porta da escola, na esquina da escola, tem, né? Onde a família, como eu disse, não se interessa pelas crianças. Mas nós, enquanto professores e professoras, estamos lá, lutando para que a gente possa diminuir, né? A gente possa mudar um pouco esse cenário e transformar esse cenário num espaço mais bonito, no espaço mais agradável, onde o meu aluno ele aprenda,
onde eu veja resultados nessas crianças, nesses jovens. Eu tenho certeza que cada um de nós que consegue colocar os meninos numa série seguinte com a competência que ele devia estar, ficamos satisfeitos. E vejam aí, do ponto de vista estrutural, desafio para remuneração e investimentos. Graças a Deus, com a lei do Fundeb, né, a gente observou que os salários dos professores foram melhorando gradativamente, né? Então a gente hoje, se comparar com as outras profissões no município, nós estamos numa situação mais confortável. Se a gente pegar o nosso salário, comparar com psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro, só não com médico, né? Mas o nosso salário já melhorou bastante, né? Os investimentos na área da educação foram acontecendo ao longo desses anos, desde que o Fundeb entrou com uma emenda constitucional que aumentou de 10, né, até o ano que vem para 23% de complementação da União. A gente observa que vem entrando mais recursos nos municípios e por isso as escolas estão melhorando, né, as estruturas físicas. Eu não sei dizer aqui como está em Lagoa Grande, mas estou falando de uma maneira geral. Mobiliários, equipamentos, formação de professores, é por isso que vocês estão tendo essa formação, né? Então, tudo isso faz com que a escola melhore, né? Se eu tinha uma escola onde vivia vazando água, na hora da chuva o menino corria para um lado para o outro, né? Hoje não tenho mais isso, beleza? Onde o mobiliário era todo feio, quando os meninos às vezes se mexiam, se arranhavam aí. Hoje a gente tem um mobiliário mais confortável, um mobiliário mais novo, já melhora a situação das crianças, onde as salas são climatizadas. Enfim, toda a estrutura que vem melhorando na educação no nosso país. Deficiências da infraestrutura escolar, já falei, políticas públicas educacionais frágeis. Nós temos aí a política de alfabetização desse governo. Na hora que o governo muda, às vezes a política não continua. A gente tem o exemplo do Plano Nacional da Educação. O plano foi construído em 2015. Quando foi 2016, né, aconteceu esse problema no Brasil, e aí o Plano Nacional foi engavetado. Está lá, né? Agora vem de novo para discussão, porque o ano passado o Plano Nacional completou 10 anos. Esse ano, em junho, os planos municipais completam 10 anos. Então foi elastecido o prazo. Eu acredito que até o final desse ano o Plano Nacional deverá ser votado e publicado em lei, e com um ano se dá para que os estados e municípios também elaborem seus planos. Mas mesmo assim, as políticas do nosso país ainda são frágeis, elas não se fortalecem, porque muitas vezes nós não nos apropriamos dela. Precisava de uma política de alfabetização. Se eu sei que eu preciso alfabetizar meu aluno, não precisava. Não precisava. Quando sai o resultado da fluência leitora, vocês ficaram chocados? Ficaram? Por que foi que saiu aquele resultado tão feio? Quem sabe me dizer o que aconteceu, que a gente, quando viu o resultado da fluência leitora, a gente reconheceu que os nossos alunos não sabiam ler. Por quê? Não estudava em casa. Não. Só é isso não. A gente não pode jogar toda a culpa, toda a responsabilidade dos pais. O que foi que aconteceu? As professoras mais velhas do que eu, que estão com os cabelos brancos. Diga aí, professora, o que a senhora acha que aconteceu?
professora Fátima. Depois da pandemia, quando nós voltamos. Afluência e leitura. Os meninos, a gente descobriu que eles não sabiam ler. Por que eles não sabiam ler? Eu acho que ficou faltando um acompanhamento em casa, né? E o trabalho nosso na sala de aula. Certo. Mas quem tem uma coisa mais pontual que queira me dizer? O que é que os meninos não liam? Oi? O incentivo à leitura. Os meninos não liam porque nós não estávamos colocando os meninos para ler. Né? A gente... Oi? Às vezes, determinadas leituras não são agradáveis para determinados alunos. Então, o professor ele tem que saber como... É o seguinte, tem determinadas leituras que não agrada aos nossos, no caso aí, a nossa clientela, né? Então, nós professores temos que procurar uma forma de como atraí-los para a como gostar, como ler determinadas leituras. Então, tem determinados livros que nós recebemos, por mais que a gente... Nossos professores aqui são excelentes para a alfabetização, é um dos municípios que mais integra o seu lado em termos de leitura, mas às vezes o material que traz, às vezes não agrada. E nós, professores, nós temos que nos rebolar para saber como de fato a gente pode atrair os nossos clientes e gostar da leitura. Não é só dizer assim, é falta de incentivo, não. A partir do momento que o professor está ali, fazendo seu planejamento, entra, de fato, a parte eleitoral do professor com o cliente, então faz com que a gente tenha que procurar formas. Não é só a culpa, não é culpa só nossa, não é culpa só da família, e sim procurar meios de como fazer a integração entre professor, aluno e leitura. É o sistema. É o sistema. Ok, então veja, nós entendemos que é preciso ter o envolvimento da escola, da família, dos materiais didáticos, né? Mas nós também reconhecemos, não só aqui em Alagoa Grande, mas em toda a Paraíba, porque o resultado da Afluência Leitora foram nos municípios da Paraíba que não foram bons o primeiro resultado. Então, quando a gente viu aquele resultado, nós voltamos a fazer aquilo que a gente fazia antes. Tomar a leitura dos meninos, incentivar a leitura compartilhada. Os meninos passaram a ler para o professor ouvir, né? Então, o exercício da leitura. Se a gente não lê, passa muito tempo sem ler, quando a gente vai ler novamente, a gente gagueja. Gagueja. Então, é um exercício que a gente precisa sempre fazer. Eu sou católica praticante e vou dizer dentro da minha realidade. Quando eu passo muito tempo sem ler uma leitura na igreja, aí eu sou chamada de repente para fazer aquela leitura. Primeiro, você não está preparado, né? Para ir ler para as pessoas. A gente sabe da importância, principalmente nós somos professores. Então, você já vai ler com cuidado, pausado, diferente daquela pessoa que já está acostumada a ler na missa. É ou não é verdade? Então, as nossas crianças também passam por isso. Então, essas políticas que nós temos, determinadas políticas, determinados programas, são frágeis, porque eles não têm sustentabilidade. Quando muda um gestor, ao invés de seguir aquela proposta, não, ele já vem com outras ideias, que às vezes fogem totalmente da realidade que a gente está vivendo. Isso, né? Se aquele material não está bom, então que outro material eu posso levar? E do município. Que outros recursos eu vou buscar para fazer com que o meu aluno aprenda? Para que o meu aluno ele tenha conhecimento para ir para o ano seguinte, né? Então é preciso a gente ter esse cuidado. Reduzir investimentos na formação dos professores e na gestão escolar.
essa formação que a gente está tendo é importante. Muito importante. Todo ano a gente precisa ter, fora essas formações continuadas. Isso. Que acontecem ao longo do ano. Ah, Socorro, mas não tem um problema. E a escola, por que não faz? Com vocês mesmos, vamos estudar. No horário do departamento, a gente tira uma hora para fazer um estudo de algum determinado tema. Cada professor se responsabiliza por aquilo ali e a gente vai aprendendo juntos. Eu não posso esperar só que a secretaria ofereça. Esperar só que chegue do poder público. Eu preciso investir na minha profissão. Essa profissão que é minha. Isso, professora Os Socorro. prefeitos passam, os secretários passam, mas nós continuamos. Nós estamos aqui, os 25 anos, 30 anos, exercendo uma profissão. E eu preciso investir nessa profissão. O médico faz um curso, ele pagando. O engenheiro, outras profissões vão investindo na sua profissão. Psicólogos, assistentes sociais. Então nós precisamos também investir na nossa profissão. Ah, tem um curso que eu quero fazer, mas custa tanto, então eu vou dividir ali, porque eu sei que é um investimento na minha profissão. Eu estou fazendo em benefício da minha profissão, não é em benefício de Jacinta, não é em benefício de Neto, que é o prefeito, o secretário, eles vão passar. Quantos de vocês, na época que Gorete era secretária aqui em Lagoa Grande, quem é daquela época se lembra que eu trabalhei com vocês aqui. E Gorete passou, outras pessoas passaram, outros prefeitos passaram, e vocês continuam aqui. Encontrei Socorro lá na entrada, que era da época de Gorete, a gente se conhecia no Proformação, e por aí vai, né? Tenho certeza que outras pessoas também que me viram. Isso é importante, o trabalho de continuação na formação pedagógica. Estão me reconhecendo, mais velho, né? Os cabelos brancos, mas estão me reconhecendo. Então, é necessário a gente pensar em nossa profissão. Ela é minha. Como dizia Paulo Freire, a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Muito e a gente bem. ama quando a gente cuida. E a gente precisa cuidar da gente. Nós precisamos cuidar de nós, da profissão, da nossa vida, né? Eu não preciso só viver os momentos de trabalho, mas os momentos de trabalho também os momentos de lazer. Encontrar com uma colega, não falar de nada de profissão. Vamos falar de outras coisas que não sejam de profissão. Da família, do tempo que a gente estudava junto e por aí vai, né? Tem colegas que a gente passa tempo sem ver. Quando se encontra, parece que o tempo parou naquela época, que a gente era jovem, que a gente era adolescente. Eu tenho colegas ainda nessa época que a gente se encontra e a gente conversa, né? Então, é preciso que a gente cuide da gente, como mulheres, como homens, como professores e professoras, para que a gente possa ser feliz. Se eu não sou feliz com aquilo que eu faço, eu vou sofrer minha vida inteira. Muito bem. Né? Algumas pessoas diziam assim: tu tá tão nova. Antigamente, quando meu marido era vivo, eu dizia: ó, o marido bem bom que eu tenho em casa. As meninas sabem lá de trás como meu marido era bacana. Eu sou viúva hoje, né? Mas hoje eu digo assim: é a profissão que eu amo. Eu gosto de fazer. Eu podia não ter vindo, não podia? Procurar outra pessoa, ter mandado uma desculpa que o professor adoeceu, mas não. Eu digo: eu vou. E vou lá ver aquilo que os professores precisam saber, que é o desafio da aprendizagem, da recomposição da aprendizagem, porque a gente precisa pensar nos nossos alunos, nos nossos resultados. E é tão bonito quando a gente está ficando verdinho, né? É uma felicidade só quando a gente vê os resultados. Quando a gente vê, não sei se vocês receberam o prêmio de alfabetização, receberam? O município recebeu. Tão bonito os prefeitos e secretários recebendo lá em Brasília o selo de alfabetização. Mas esse ano vão receber, vão, Jacinta, se Deus quiser. Do ponto de vista do resultado educacional, indicadores educacional em queda após a pandemia. Por quê? Os meninos ficaram em casa, não tinha quem ensinasse as atividades dele.
A gente fazia o possível, mas a gente não podia estar junto. A família não tinha conhecimento, a família não dominava o que a gente estava mandando. Foram N fatores que a gente sofria, se aperreava, né? Fazia o que era possível naquele momento. Então, a pandemia trouxe uma queda no mundo inteiro, não só foi no Brasil, não só foi em Alagoas Grande, na Paraíba, né? O acúmulo de lacunas ao longo dos anos. A pandemia mostrou como a educação é frágil, como as nossas lacunas estavam grandes. Ela só foi apresentar aquilo que a gente já tinha consciência, né? O impacto nos processos de ensino e aprendizagem. As crianças não estavam tendo ensino, portanto não tinham a aprendizagem. Era muito vago aquilo que elas recebiam na escola. Eu tenho uma neta, estava no ensino médio, e ela disse assim: vó, eu estou tão aperreada. Eu disse: o que foi, minha filha? Ela é bem estudiosa, bem responsável. Olha, os professores estão cobrando na escola o que eles não deram, vó. Reclame, minha filha. Reclame, você tem que falar. Quem tem que falar é você. Se você não viu isso, você vai dizer: professor, eu não sei disso, porque o senhor não ensinou. Não fique calada. A gente tem que dizer. Vá na coordenação, se você não tem muito, assim, o professor não dá muita abertura, vá na coordenação, diga. Porque a única pessoa prejudicada é você, que vai passar e aquilo que você precisava ver, você não viu. Ou seja, o professor não estava fazendo o quê? A recomposição da aprendizagem. Não estava vendo com as crianças, com ela adolescente, crianças não, aquilo que eles deixaram de ver na época da pandemia. Então não era só na escola pública, na educação como um todo, até nas universidades. Isso, a consequência. Né? Então é preciso a gente ter essa consciência. Os meninos da educação infantil, os meninos do ciclo de alfabetização, do ciclo complementar, do 6º ao 9º ano, do ensino médio, é uma cadeia que a gente precisa ir acompanhando. Não está bem, vamos voltar. Vamos parar aqui, rever aquilo que a gente precisava ter visto para continuar. Porque não adianta eu querer continuar se as crianças estão aquém daquilo que eles deveriam estar. Aí socorro, vou voltar para o ano anterior? Depende, né? Aí a gente vai buscar na secretaria o apoio. Eu tenho 20 alunos, 5 estão com esse problema, os demais estão bem. Aí a gente vai ter que parar por conta dos 5. Não, a gente vai ter que encontrar um meio termo. Vai lá na secretaria. É possível, no horário contrário, esses meninos fazerem a recomposição da aprendizagem para que eles não percam mais ainda aquilo que eles estavam vendo na sala de aula. Vamos ver. Vamos procurar aquele professor alfabetizador que a gente sabe que todo município tem, que nem todo professor é alfabetizador e o menino sabe ler e ele precisa ler. Ó, você tem tanto tempo para fazer esse menino ler, o professor vai botar o menino para ler, para interpretar, né? Para aprender, para saber, porque alfabetizado é aquele que faz o quê? Lê, escreve e interpreta. Esse é o menino, a criança alfabetizada. O distanciamento entre o estudante na mesma turma. Eu estava vendo uma reportagem na televisão, os meninos falando sobre o celular, o uso do celular proibido na escola. Aí perguntaram assim à criança: você gostou? Sim, porque agora a gente brinca. Porque antes cada um ficava no seu celular, não é? Agora não, recolheram tudo, o que é que eles têm que fazer? Brincar, interagir um com o outro, né? E isso não é bom? Gente, nós estamos no restaurante, o que é que acontece?
Tem 4 pessoas numa mesa. Cada um no seu celular. Foram buscar o quê ali? Não é? Então, é preciso ter esse cuidado. Em casa, lá em casa a gente botou uma ordem. Na hora do almoço, ninguém pega em celular. Na hora do jantar, ninguém pega em celular. Sentou na mesa, nem que seja para arengar, como dizia um padre amigo meu, Padre Paulo José, que foi para o Coelho daqui. Ainda é? Não? Gostava muito de Ele dinheiro. dizia assim, nem que seja no horário da refeição, nem que seja para arengar, tem que estar junto, né? Então, é preciso a gente estabelecer critérios. Menino passar a noite no celular, e como é que chega na escola? Com sono. Se deixar, ele se encosta no canto e vai dormir. Então, é preciso estabelecer limites. Até para nós, gente. Quanto tempo nós não perdemos no celular? Quando diz assim, ó, meu horário de dormir, eu já boto no celular. Hora de dormir, toca meu telefone. Me deito, ele está lá. Ele vai para o silencioso. Quando minha mãe não está na minha casa, ela está na minha casa agora, aí eu fico descansada, né? Ela tem 87 anos. Ela passa um tempo comigo, vai para casa da minha outra irmã e volta para casa. Já está aperreando, faz 15 dias que está lá em casa. Mas já está aperreando. Ah, mas tudo é para ir embora. Então a senhora tem um médico, a senhora tem que ir para o médico. Você está só enrolando. Não, a senhora vai ter que ir para o médico no Natal, que é o do joelho. A senhora tem aqui, e aí ela vai ficando mais calma, certo? Mas quando ela não está, aí eu deixo meu celular para tocar, porque de repente ela tem alguma coisa, minha irmã fora com ela avisa, né? Enfim, quem tem pessoas da família assim, sabe que a gente precisa estar alerta. Mas aí eu deixo o celular de lado e vou dormir, porque se eu fico com o celular na cama, o que é que acontece? Perco o sono, né? Aí pronto, vou dormir não sei que hora, no outro dia estou cochilando na escola, né? No trabalho, enfim. Retenção e abandono. Os índices de fracasso escolar estão aumentando. Os alunos estão ficando reprovados. É preciso a gente analisar esses resultados de reprovação, gente. Professor bom não é aquele que reprova, não. Professor bom é aquele que ensina e o aluno aprende. Isso. A escola está para quê? Para ensinar. A gente educa, né? A gente cuida, mas a escola está para ensinar. Quem educa e cuida é a família. Só que a falta da família, na falta da família, a gente também faz isso. A gente faz isso quando a gente chega e dá bom dia, quando a gente diz por favor, quando a gente diz obrigado aos nossos alunos. As simples coisas que nós fazemos, a gente também educa e a gente também cuida. Eu não posso cobrar do meu aluno aquilo que eu não dou. Eu não posso cobrar dos meus filhos aquilo que eu não dou. Eu fumo, eu posso dizer ao menino para não fumar? Posso? Eu bebo, eu posso dizer ao menino que não beba? Não. Meu esposo era alcoólatra, eu nunca gostei de bebida, casei muito cedo e ele sempre bebeu. Então, a coisa mais rara do mundo é eu tomar uma taça de vinho. No Natal, eu tomo uma taça de vinho. Mas, quando eu termino de tomar a taça de vinho, o menino já sabe, ó, vou embora dormir. Porque me dá um sono que é mesmo que me dá uma cacetada. Eu já durmo bem, com a taça de vinho é danoso, né? Mas eu tomo, é no Natal, essa taça de vinho. Porque me dá sono e eu vou dormir logo. Ele já sabe. Às vezes meu filho diz, vamos tomar uma taça de vinho, mãe. Ainda ontem ele me chamou para tomar o aniversário do meu neto, que fez 16 anos ontem. Eu digo, posso não, porque eu tenho trabalho para fazer, para mandar amanhã de manhã. Aí disse, mulher, eu vou dormir o resto da tarde. E aí, como é que eu vou trabalhar? Porque eu não aguento, o sono vem, né? Então, o abandono, a retenção, causam fracasso escolar. Quando a gente pensar, o que é fracasso escolar? Abandono, retenção, reprovação e
É isso, professor. Parabéns pela palestra. O professor Rafael agora está partindo para o FCG Campus Cuité. Estou recebendo orientação aqui para usar o microfone assim. Pronto, né? O professor não tem costume de usar microfone, né? Vejam, aqui em Alagoa Grande, né? O IDEB no ensino fundamental. Vejam aí, em 2021 e 2023, certo? Vocês tiveram uma elevação nos anos iniciais, né? Fundamental 1, anos iniciais. A evolução está aí, mas quando a gente pensa em Alagoa Grande, na comparação geral, 44,9, no Agreste, 5, na Paraíba, 5,3, no Nordeste, 5,4, no Brasil, 5,8. A gente está abaixo? Está, né? Então, a gente precisa pensar o que é que nós vamos fazer para melhorar esses índices. E nós começamos aonde essa melhoria? É no 5º ano? Não. Todos nós somos responsáveis. O professor da creche até o professor do 9º ano. Todos somos responsáveis. Não é só um, não. Se a gente conseguir, a cada ano de ensino, trabalhar as competências, nós não vamos nos preocupar em ano de IDEB. Não vai ter essa preocupação, porque a gente já sabe que os alunos estão bem. Já sabe que eles vão se sair bem na prova. E esse ano nós temos prova no 2º ano, no 5º ano e no 9º ano, né? Então, é necessário um esforço grande por todos nós. Eu não posso, vou fazer de conta, esse menino não quer nada. Nós somos alunos, gente. Estudar é fácil, é bom, nem sempre. Nem sempre. Estar não é bom. As melhores horas do dia nós estamos aonde? Na escola. Os melhores anos da vida nós estamos aonde? Na escola, no trabalho, né? É tão bom quando a gente não tem nada para fazer. Quando a gente fica de perna para cima. Eu não aguento muito não, sabe? Porque eu sou imperativa. Aí no instantezinho eu me abuso com as coisas, eu tenho que procurar o que fazer. Minhas meninas disseram assim: a senhora hoje amanheceu o dia fechado. Elas têm um negócio lá que às vezes eu tomo, quando eu tô meio morta, né? Super coffee, né? Inventa as coisas, o povo, né? Aí bota no iogurte o negócio, toma, que é para energia, né? Aí, a senhora hoje tá tadinha, tomou. Não, tomei não. Mas eu estava preocupada com as coisas que tinha que encaminhar na Foco. Parecia que eu estava prevendo isso que ia acontecer, né? Então, disseram que eu estava acelerada. Então, veja, nós precisamos nos preocupar esse ano. A turma minha, quem é professor